Boa tarde, bom dia, boa noite. A tia tá gravando à tarde, mas eu não sei que hora que vocês estão vendo essa atividade. Então, essa aula hoje, a gente vai fechar a apostila do mês de maio, certo? Então, vocês fizeram aí a atividade de História e Geografia. Claro que a tia não consegue colocar todo o conteúdo que a gente viu, mas a tia tentou colocar aquele conteúdo que podia ter ficado alguma dúvida, que vocês ainda não soubessem fazer direitinho. E aí a tia vai aproveitar aqui o vídeo para tirar alguma dúvida de algumas atividades que eu vi que me mandaram e que não estava certo, tá certo? Que pode ser que vocês tenham entendido errado. Vamos lá? Primeiro eu vou começar, eu sei que vocês leram já, mas a tia quer ler de novo esse poema. Eu não vou poder passar a música porque ela tá no YouTube, mas eu tenho certeza que vocês ouviram, tá certo? Então a tia vai começar lendo esse poema que eu acho muito bonito. Tenho certeza que vocês também gostaram. Vou mostrar ele aqui pra vocês. É de Mário Quintana e chama Cidadezinha. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dor. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que vêm, nuvens e asas, que não param nunca nem um segundo. E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu, que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sinal. Ah, quem me dera ter lá nascido. Lá toda a vida pode morar. Toda a vida poder morar, cidadezinha tão pequenina que cabe num só olhar. Aqui, nesse poema, ele está falando daquelas cidadezinhas bem pequenininhas que a gente vê. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos muitas, que às vezes a gente, no só olhar, a gente já vê ela toda, né? Que às vezes a gente chega na ponta da cidade e a gente já vê o fim lá em cima, né? E são cidadezinhas que muito pouco se muda, né? Muito pouco se interfere na natureza também. Geralmente são cidades do interior e que dão suporte à zona rural. Então, eu achei importante a gente estar falando sobre esse poema, por quê? Porque em História e Geografia é muito importante que vocês identifiquem os elementos, né? E como esses elementos mudam com o tempo e com o local. Então, quando a gente fala da cidadezinha, dessa cidadezinha bonita, pequenininha, que tá lá na roça, que quase não mudou, ela é completamente diferente de uma cidade como Natal, que é imensa e que muda constantemente. Ela tem interferência o tempo inteiro do homem. Inclusive, o homem interfere na paisagem natural que ainda é encontrada aqui na cidade. Vocês sabem que há uns anos atrás, eu não vou me lembrar exatamente quantos anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, ou mais, a maré subiu muito, e ali em Ponta Negra, ali na orla, muitas pessoas que tinham barraca perderam muita coisa, porque a maré subiu muito e levou as coisas das pessoas. E uma operação que fizeram foi colocar mais pedras, subir mais um pouco para ver se segurava a maré. Isso é o homem interferindo na natureza. Primeiro, que diminuíram demais a orla, né? O mar, ele tem as vontades dele, tem hora que ele vai mais além do que a gente pensa. E para impedir isso, eles estão impedindo o mar de avançar. Então, vocês vejam, o homem na cidade, ele interfere muito mais do que o homem do campo. Mas o homem do campo interfere na cidade também. Ele também traz elementos dele. Porque se você for, o elemento rural é diferente da natureza. Então, quando a gente fala do animal selvagem, lembra lá em Ciências, a gente está falando do animal que vive na floresta, que vive solto. Quando a gente fala do animal doméstico, é esse animal que também vive no campo. É um animal que faz tração, por exemplo, o cavalo, o boi, que carrega a carroça.
muitas vezes a galinha, a vaca que está ali para dar o leite, a galinha para dar o ovo. Então, animais, não é porque tem animais que é um ambiente selvagem. A diferença que eu estou querendo que vocês entendam é a interferência do homem no ambiente rural e a interferência do homem no ambiente das cidades. A interferência nos dois. Às vezes vocês pecam em achar que só porque tem asfalto tem interferência do homem. Não. Lá no campo também tem interferência do homem. Tá certo? Mas vamos lá, vamos ver nossa atividade, como é que vocês fizeram aí. Vamos prestar atenção agora. Primeiro foi muito fácil, né? Essa é uma cruzadinha e a tia vai lembrar algumas coisas para vocês. Identifique no quadro o que encontramos na zona rural. Então, olhem só para vocês verem o que eu acabei de falar para vocês. Quando eu falo em zona rural, eu não estou falando de um ambiente onde o homem não interviu. Eu estou falando de um ambiente onde o homem interviu sim, só que de uma forma diferente da cidade. No campo, o homem intervém na agricultura, na pecuária e na extração. Na agricultura, nas plantações, na pecuária, na criação dos animais e na extração, na retirada de elementos da natureza que nós precisamos. Pode ser madeira, pode ser a borracha, vários outros. O mangue, por exemplo, o que é que o homem tira do mangue? O caranguejo. É um ambiente natural, como faz a extração. Mas vamos lá, vamos prestar atenção nessas palavras. Primeira palavra aqui. Granja. Granjas aqui no Rio Grande do Norte e em alguns lugares do Nordeste se dá o nome dos sítios, né, dos lugares onde as pessoas criam os animais. Mas granja também é um local necessariamente onde se cria galinhas. Lá no Sudeste, se você falar granjas, eles vão achar que é um local que só cria galinhas. Aqui não. Aqui é um local onde cria animais, onde se tem plantações, também chamado de granjas. Fazendas já são grandes propriedades, né? Lembra que a gente falou lá atrás? Fazenda é um local destinado para comercialização da produção, para comercializar aquilo que eu planto ou aqueles animais que eu crio. A fazenda, ela é como se fosse não, ela é uma empresa. As pessoas trabalham, têm carteira assinada, vão e voltam para o trabalho, ou às vezes moram no trabalho porque é muito afastado, entendeu? As fazendas são assim. As aves são alguns, é um animal que se cuida nas granjas, nas fazendas, para que dele a gente tira a carne e os ovos. Pronto, sítios é como que vocês entendem aqui as pequenas propriedades rurais. São os locais onde as pessoas criam animais e plantam para a própria sobreexistência ou para pouca venda, né? Geralmente as pessoas vendem nos sítios somente aquilo que sobra. Se a pessoa tá na época do milho, né? Tá começando e vai até o junho. Às vezes tem um excesso daquela produção de milho que a pessoa não... Geralmente as pessoas guardam para dar de alimento ao animal. Mas se a pessoa quiser, ela vende só aquela época. Ela não é um criador. Chácaras já são lugares menores ainda do que os sítios. Geralmente eles estão bem perto da cidade, as chácaras. Elas estão mais próximas das cidades do que os sítios. As plantações, como a gente já falou, que é os locais onde as pessoas cultivam grandes culturas. Então, por exemplo, plantações, elas geralmente são únicas. Então, tem uma fazenda que planta milho, tem uma fazenda que planta arroz, tem uma fazenda que planta feijão. O que acontece hoje em dia, em muitos locais? Eles procuram plantar mais de uma cultura, mais de uma coisa. Então, por exemplo, na época do milho eles plantam milho, mas na época do feijão eles plantam feijão. Então, isso já vem acontecendo, acho que vocês já sabem. É muito difícil uma fazenda que planta uma coisa só hoje em dia, mas também tem.
E tem fazenda que tanto tem plantação, como tem criação de animais, como a gente tá vendo aqui, ó. Animais. Aí pode ser vaca, touro, cabra, né? Vários tipos. E aí, lembrando dessas palavras, o que elas significam, vocês acharam todas aí, ó? A primeira aqui, fazenda. Ó, bem facinho aqui, ó. Fazenda. Animais. Animais. Chácara. Bem aqui. Gente, a tia vai providenciar uma cadeira, se Deus quiser. Porque essa cadeira, ela faz muito barulho. Plantações. A tia não pode mexer. Faz de tudo para não mexer, mas tem hora que não tem como. Plantações. Peraí, que a tia se perdeu aqui. Tá falando uma coisa. Fazenda. Plantações. Chácaras. Animais. O que a gente ainda vai achar? Aves, granjas e sítios, né? Então vamos lá aqui, ó. Sítios. A gente já achou. A gente achou também granjas. Olha bem aqui, ó. Granjas. E faltou a gente achar aves. Vamos ver onde que tá as aves? A tia fez faz tempo essa atividade. Aqui, aves. Pronto. Então, a gente já falou sobre como é que o homem ocupa o meio rural, certo? Vamos continuar aí. Mas e aí, pessoal? Vamos analisar uma coisa. Qual é a diferença, então, professora, da zona urbana para a zona rural? Então, a gente tem que entender que na zona urbana, a ocupação do território, a forma como o homem se coloca nesse local é diferente da zona rural, da zona urbana. Vamos lá, vamos analisar, vamos pensar um pouquinho. Você vai colocar V, se as frases forem verdadeiras. Eu vou colocar outra cor, porque eu tô achando essa cor muito apagada. Eu acho que vocês não estão vendo aí. E F para as frases que são falsas. Então, vamos pensar um pouquinho. A zona urbana é formada pelo centro da cidade e os bairros. É isso, pessoal? É verdadeiro? É sim. Lembra que eu falei para vocês? A cidadezinha que a gente leu no poema, ela é uma zona urbana. Essas cidadezinhas são caracterizadas pelo centro da cidade, não é isso? E ali tem os bairros. Quando é muito pequenininha, nem bairro tem. Mas é o centro da cidade, onde você vai ter todos os comércios, você vai procurar um médico, você vai ter a prefeitura, você vai ter as escolas. Tem escola na zona rural também, mas muito mais escolas temos na zona urbana, certo? Vamos lá. Essa é verdadeira. Zona rural. Uma casa fica distante da outra. Ó, uma casa fica distante da outra. Olha essa imagem aqui, ó. Como as casas estão distantes. Por quê? Porque na zona rural as pessoas têm a propriedade e na propriedade elas fazem as plantações. Então a outra propriedade vai ficar muito mais distante. Ao contrário da gente na cidade, que as casas muitas vezes, como dizia minha avó, uma trepada na outra, uma em cima da outra, que são os prédios, para que caibam mais pessoas. Lá na zona rural, a gente precisa de espaço para plantar. Aqui a gente precisa de pouco espaço para viver, porque a gente só dorme, né? A gente produz em outros lugares. Então, essa aqui também é verdadeira. Na zona rural tem grandes lojas. Na zona rural tem grandes lojas? Não, né, gente? Porque a razão de ser da zona rural é para plantar, é para criar animais. As grandes lojas ficam nos centros das cidades. E digo mais, nas grandes cidades. Cidades pequenas geralmente têm pequenos comércios. Então, aqui é falso. Eu estudo na zona rural. Vocês estudam na zona rural? Não. Então, também é falso. Por que, professora? Tem gente que estuda na zona rural? Sim, são comunidades que recebem professores. A tia já teve a oportunidade de conhecer e de
passar um tempo nesse tipo de escola. Essas escolas, geralmente, além do ensino comum, elas também ajudam as crianças, também ensinam as crianças a cuidar da propriedade. Então, é um outro tipo de escola. Escola rural, escola agrônoma. Os alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes, vêm da zona urbana? Não, né, gente? Os alimentos naturais vêm da zona rural, dos pequenos. Geralmente, as frutas e as verduras e os legumes mais comuns, geralmente vêm do pequeno produtor, desses sítios que eu falei para vocês. Geralmente é o que a gente consome, a alface, o repolho, o cheiro verde. Tudo isso a gente geralmente colhe desses locais, certo? Que fica na zona rural. Na zona rural, o ar é poluído. Nunca nessa vida. O ar é puro. Por que, professora? Vamos pensar um pouco. O que a gente tem na cidade? Na cidade tem carros, poucos, muitos carros. Nas cidades passam as grandes rodovias. Nas cidades existe um transporte chamado transporte coletivo, que polui muito também. Então, as cidades também têm, geralmente as cidades têm indústria. Aqui no Rio Grande, aqui em Natal até que não tanto, mas existem cidades que são extremamente industrializadas, então também tem as indústrias. Tudo isso que eu falei para vocês soltam fumaça na rua. E aí, pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre isso. É só essa poluição que existe? Não, não. A gente tem várias outras poluições. Existe a poluição sonora, existe a poluição do lixo, que é muito maior na zona urbana. Entenderam? Vamos lá. Na zona urbana tem movimentação de trânsito? Sim. Ah, eu coloquei V e F aqui, peraí. Aqui é F, desculpa. A zona rural é limpa. E aqui é verdadeiro, né? Tem muita assim, eu acabei de falar para vocês, o ar fica mais poluído. Vocês podem reparar, quando vocês estão num local que tem muito trânsito de carro, se vocês ficarem muito tempo lá, se vocês voltarem para casa, vocês cheirarem a blusa de vocês, vai estar um cheirinho de fumaça. Porque geralmente é um lugar muito poluído. Aí tá pedindo, reescreva as frases falsas do exercício anterior, fazendo ficarem verdadeiras. Então vamos começar. Essa daqui é a nossa primeira frase falsa. O que ela diz? Na zona rural tem grandes lojas. Aí a gente vai colocar aqui, ó, para ficar verdadeira, ó. Na zona urbana. Ah, tá. Agora deu certo. Tem grandes lojas. Pessoal, eu tava dando sinal ali porque tava entrando, viu? Naquela hora eu esqueci de falar. E aqui, o que tá errado aqui, ó? Às vezes acontece, o pessoal esquece que eu tô gravando aqui e entra. Eu estudo na zona rural. Não, vocês vão escrever, reescrever que vocês... Eu estudo na zona urbana. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito interessante. Eu acho que se eu ficasse 5 anos trabalhando assim, remoto, aqui em casa ninguém ia se acostumar que eu gravo coisas, que eu tô no YouTube, nem eu. Às vezes eu me acostumo com isso. É muito interessante. Mas graças a Deus já a gente tá mais perto do que longe, né? De voltar. Os alimentos naturais, como frutas e verduras e legumes, vêm da zona urbana. O que tá errado aqui, ó? Vamos reescrever? Os alimentos naturais. A tia vai escrever pouco, porque senão não vai caber. Vem da zona rural, né? É isso aqui que tá errado. Vem da zona rural. E aí a última diz assim: na zona rural o ar é poluído. Não. Na
zona urbana, o ar é poluído, geralmente, né? Geralmente é um pouco mais sujo do que o da zona. E aí é muito fácil, né? Vocês teriam que pintar a zona urbana. Então, a figura certa a pintar seria essa aqui. A tia não vai pintar, mas eu espero que vocês façam aí um belo colorido, quem não fez ainda. E aí, pessoal, continuando aqui, ó, vamos pensar mais um pouquinho. Tem duas... Eu quis trazer essa questão das estradas para você entender que o homem interfere, mas interfere de formas diferentes, certo? Então, veja só. Aqui, ó, tem uma imagem de uma estrada, aqui tem uma imagem de outra estrada. Faça abaixo a listagem daquilo que se pode ser observado nas duas paisagens. Então, vamos lá. Primeira coisa. Na zona urbana, o que que tem aqui, ó? Primeira coisa que a gente vê, ó. Asfalto. E na zona rural, a gente vê o quê? Terra batida. Aqui você vê plantas e cercas, ó. Na zona rural, ó. Plantas, cerca. Aqui a gente vê o quê? Prédios. E, ó, sinalização. Tia, por que você vai colocar... Eu poderia colocar muito mais coisas, né? As construções que aqui não tem. Vamos colocar isso, ó. Lugar afastado. Lugar movimentado. Certo? E tem muitas outras coisas, mas por que a tia chama atenção para essas questões? Por quê? Porque geralmente na zona urbana as estradas são asfaltadas. Na zona rural é terra batida. Na zona rural as estradas são rodeadas por plantas, por cercas, por aterros, né? Já na zona urbana, ela é rodeada de prédios, edifícios, praças. Geralmente, as vias urbanas são movimentadas. E a zona rural não, são lugares afastados. Porque assim, se vocês forem nas propriedades, ainda você vai ver movimento. Mas se você for por uma estrada na zona urbana, você não vai ver nada. É mais afastado ainda, é mais despovoado, como diz o outro. Quais são as vantagens e as desvantagens das figuras abaixo? Aí eu vou deixar com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham que tem de bom ou de ruim, tá certo? E aí, pessoal, continuando, só pra gente fechar, foi uma atividade bem simples que a tia trouxe, só pra gente falar de algumas profissões, né? Lembrar que existe. E a gente saber que a pá não é só do pedreiro, né? A pá pode ser nossa também, né? Mas a tia botou. O jardineiro utiliza a tesoura. O livro é um amigo inseparável do professor. A tia tá trazendo isso, mas a tia quer fazer um comentário depois. Jogar bola tornou-se paixão nacional, o que seria do repórter sem seu microfone. O fotógrafo e sua câmera formam uma bela dupla. Por que a tia vai chamar atenção para você? A pá é um instrumento de todos nós, né? O trabalho do pedreiro é um trabalho digno e que todos nós deveríamos dar muito valor, né? Eu estou dizendo isso de coração, porque muitas vezes eu ajudei minha mãe e minha família na construção da casa deles.
E esse é um instrumento muito importante. Pedreiro não tem pá, não. Pedreiro constrói. A pá é de quem ajuda a construir. Pelo menos a pá ficava comigo, carregando terra para ele. Então a pá, ela é um instrumento de todos nós. A tesoura também não é só do jardineiro. A tesoura é da costureira, da professora que faz os papéis para a escola. O livro é um instrumento de todos nós. Todas as profissões precisam estudar sempre. A tia tem outra profissão, a tia também se formou em direito. A tia tem muitos livros, a tia estuda muito. A tia se formou, vai fazer 2 anos e estuda mais ainda. Parece que quanto mais estuda, mais tem que estudar. O médico estuda muito, todo mundo tem que estudar o tempo inteiro, não é só o professor. Agora, a bola é uma paixão nacional, mas a bola a gente não usa só no futebol. A gente usa no vôlei, a gente usa no handball, a gente usa no basquete. O microfone também não é só o instrumento do repórter, ela é o instrumento do cantor, do apresentador, não é isso? A câmera é um instrumento agora dos youtubers. Eu ia falar isso, menina, me matar. Mas não é verdade? Hoje em dia a gente tem uma outra profissão que são os influencers, não é isso? E eles usam muito esse equipamento para estar fazendo o trabalho dele, né? Agora vamos lá. Observe e marque um X nos quadrados com detalhes que pertencem à ilustração maior. Isso aí vocês fizeram, né? Não tenho nem preocupação com isso, porque ficou bem fácil essa atividade. Só para vocês colorirem, fazer uma atividade diferente. Agora aqui, pessoal, o que eu acho que aconteceu? As pessoas não leram o textinho que estava do lado. E aí erraram. Vamos prestar atenção aqui, ó. Na mão de todo mundo, estou aqui e acolá. Tiro foto, mostro vídeo, eu sou o famoso. É o quem? Celular. Mas olha esse. Ai, mano, isso é um R, viu, gente? Não parece, não. Deixa eu fazer de novo. Dizem que sou velho, mas sou bom e especial. A notícia... Olha só, a pista. Dizem que sou velho, mas sou bom e especial. A notícia bem escrita está em mim. Eu sou o jornal, gente. Quem é antigo? Jornal. No trabalho, da escola, na rede social, sou útil o tempo todo, hoje eu sou o primordial, eu sou o computador. Quem errou é porque às vezes não leu aqui. Uma adivinhazinha que a tia colocou. Por que a tia chamou atenção para isso? São meios de comunicação. Que a gente não pode nunca se esquecer que só se transformaram, mas tem a mesma função. Então vamos pensar aqui comigo, ó. Antigamente a gente, muito antigamente, né, no século passado, não existia televisão. E antes ainda não existia o rádio. As pessoas se informavam através dos jornais escritos. Então veja, a informação, a notícia continua sendo passada, mas de formas diferentes. Os meios de comunicação se tornaram mais amplos. Não é que vão deixar de existir. O jornal escrito é um jornal... Para mim, eu acho que ele não deveria acabar nunca. E a forma de escrever também não mudou. Se você prestar atenção, as pessoas ainda... Pode ser textos mais curtos ou mais longos, mas a forma de escrever continua a mesma. Se você pegar uma notícia na internet, ela foi escrita da mesma forma que teria sido escrita num jornal impresso. O que modernizou é que a gente teve hoje, né? A gente tinha o rádio e hoje nós temos o podcast. Então, a forma como os radialistas se comunicavam através do som chegava pelo rádio. Hoje em dia a gente tem o podcast. A gente escuta as pessoas falando sobre notícias, mas também tem podcast sobre qualquer coisa, né? Hoje em dia tem podcast sobre tudo. E tem a notícia por imagem, né? Que é os jornais televisivos, que também já se modernizaram e hoje estão na internet. Também. Você pode ver jornais inteiros, reportagens inteiras pela internet. A tia já passou várias vezes aí para vocês. Então, eu tô falando para vocês sobre os meios de comunicação, sobre como eles mudaram.
sobre a informação como é passada pelo celular, pelo computador, que era antes através da carta. Mas alguns meios de comunicação não mudam nunca. Esses são os livros. Esses são a forma maior e mais segura de você ter conhecimento e buscar conhecimento é com um livro. Pode ser um livro digital, hoje em dia a gente tem livro digital e tudo, tem livro PDF e tal. Mas o livro impresso, por quê? Quem escreve, assina, se responsabiliza pelo que coloca lá. Então, toda vez que vocês forem pegar uma informação, papai, mamãe e as crianças, prestarem atenção, né? Se essa pessoa assina o que ela está falando, se ela tem conhecimento do que ela está falando, porque isso é a base do conhecimento. Não é conhecer por conhecer, é conhecer o certo, né? Então, por isso a importância dos meios de comunicação, tá certo? Desculpa. Então, gente, é isso. Acabamos nossa apostila. Graças a Deus, agora a gente tá tranquila aí no terceiro ano. Vamos ver conteúdos novos, mas sem esquecer do que ficou, né? Beijinho, até a próxima.